E assim, uma questão que surge, né, é a questão dos centros urbanos, assim. Porque, beleza, a gente tem todo o nosso contato, acho que não importa se você está no grande centro urbano ou fora de um grande centro urbano, o seu primeiro contato é em casa, né, com livros. E comigo foi a mesma coisa, assim. Mas eu lembro de quando eu morava em Curitiba, que era muito. Eu sentia assim uma. Eu sentia assim a diferença que faz você estar num grande centro urbano, porque é isso, Curitiba era quase todo final de semana eu participava de algum evento cultural assim, de graça, entendeu? E conhecendo, né, pessoas que estavam nessa mesma toada assim de publicar, ou de criar algumas coisas, nem não necessariamente visando uma publicação, mas pelo menos ali para eles, sabe? Eu lembro de estar em contato com esse tipo de cenário. E aí, o que você pensa disso? Você acha que isso daí é realmente importante? Ou É nem tanto importante. assim hoje em dia? Eu acho que, é claro que com internet, com lives, né, a pessoa pode desde que Uhum, ela tenha conexão, ela consegue assistir lives com autores desde, desde um Helles André de Leones até o Krasnahor Horkai ganhou o Nobel, talvez. Ela acha uma entrevista dele no YouTube, né? sim. Então, acho que acesso é tudo, cara, mas principalmente acesso a livros, né? Como eu falei, eu cresci nessa cidade muito pequena, no interior de Goiás, mas apesar de ser uma cidade pequena, lá sempre teve uma biblioteca pública, que existe até Uhum, hoje, muito, muito boa, cara. Então, para você ter uma uhum, ideia, a primeira vez que eu tive contato com esses autores que eu fui citando aí, o Borges, o Philip Roth, foi emprestando os livros da biblioteca, né? Então, a caramba. biblioteca me nutriu muito bem nesse sentido. Uhum, E minha mãe, como eu falei, ela era bancária e o banco, a agência bancária onde ela trabalhava, fica do lado da biblioteca. Então ela saía do trabalho, pegava livro para ela e para mim e ia para casa e já chegava, entendeu? uhum, Então esse acesso facilitado, seja por bibliotecas, seja é claro que livraria é mais difícil, né? Porque livro é um sim. produto caro em qualquer lugar do mundo, inclusive não é só no Brasil. Mas no Brasil, principalmente, não é todo mundo que tem condições de comprar todos os livros que quer, né? Uhum, Mas acesso à biblioteca para mim é até mais importante do que lives e encontros, debates, etc. Eu acho que esse tipo de contato aqui é muito importante, porque às vezes alguém que não me conhece, ou que não conhece o meu trabalho, ou que não conhece o seu trabalho ainda, mas por acaso vê que está passando, clica para assistir e curte, né? E a partir uhum, dela conhece o novo autor, né? Que ela talvez se dê o trabalho de conhecer, ler os livros dele ou não. E esse autor pode levar outros autores, né? Que eu vivo falando de outros escritores também e tal. Então esse tipo de contato é importantíssimo, mas nada se compara com o livro em si, né? Que é por isso que a gente está aqui, né? sim. Então o acesso direto aos livros para mim é imprescindível, assim. Possibilitar isso para o maior número possível de pessoas, Uhum, sabe? Estejam onde estiverem. Eu tive sorte de crescer numa cidade que tinha essa biblioteca excelente, os colégios lá também têm muito boas bibliotecas, mas sei de lugares que viajando pelo Brasil, né, fazendo esses eventos que eu fiz, não só pelo Sesc, mas também outros eventos, feiras literárias, a Jornada de Passo Fundo eu fui também em 2007, agora parece que vai voltar a acontecer, mas quando ainda existia, Bienais do Livro, etc., a gente vai se inteirando, né, sobretudo no interior mesmo do Brasil. uhum, sim, Fiz um sim. projeto com o Sesc pouco antes da pandemia, em que eu viajei pelo interior do Nordeste, pelo Vale de São Francisco, interior de Pernambuco também, interior da Bahia, Petrolina e assim por diante. E em algumas cidades eu percebia que o acesso ao livro era mais fácil, em outras eu percebia que as pessoas tinham aquela sede assim de ler, né? Uhum, Mas não tinha acesso, né? E tudo. sim. Por mais que hoje em dia, também por meio de livros eletrônicos, isso também seja mais fácil, né? Embora aí Uhum, também haja um custo envolvido e tudo. sim. Mas eu acho que tem uma certa mística, assim, no livro físico mesmo, né? E no lugar como de livro também. Tipo, uma... Sim, eu sempre adorei biblioteca, né? Eu me lembro que em 1998, você já devia ter uns 30 anos de idade, imagino, eu, eu tinha 18 anos em 98 e eu estava em Goiânia fazendo cursinho pré-vestibular e eu falei mais cedo que eu prestei vestibular para cinema
e não Uhum. rolou. Eu vou te explicar agora por que não rolou. Porque em vez de ir para o cursinho assistir as aulas, eu ia para a biblioteca do Sesc, na rua 19, ali no centro de Goiânia, e passava o dia inteiro lendo, cara. Tá. Porque eu não tinha, obviamente, não tinha grana para comprar todos os livros que eu queria, e o Sesc sempre tem livros novos, né? Livro que Uhum. saiu há pouco já está disponível, eles compram livros, né? Sim. Então eu lia no jornal ou numa revista, em algum lugar, o Philip Roth está lançando, sei lá, o Teatro de Sabá, está saindo no Brasil. Eu Uhum. ia na biblioteca do Sesc e tinha o Teatro de Sabá do Philip Roth. E Uhum. como eu não era comerciário, eu não podia emprestar o livro. Mas eu Sim. podia ficar o dia inteiro com o livro. Eu pegava o livro na estante, sentava a uma mesa e eu lia o livro inteiro. Sim. Aham. E aí, se não, às vezes o livro era muito extenso, uma sentada só não dava. Mas no dia seguinte eu estava lá Tá. e para que ninguém emprestasse o livro eu escondia. Aí eu Boa pegava o livro e estratégia, deixava boa lá, estratégia. no dia seguinte eu pegava. Para terminar de ler, não é uma puta sacanagem, né? Massa, No massa. meio do teatro de Sabá, eu não vou saber como que o Mickey Sabá vai aprontar no final do livro, tem que esperar 15 dias para o livro reaparecer na estante, tá louco, eu ia Pois enlouquecer mesmo é. ali. Que doido, que Então, doido. muito bacana, assim, eu sempre gostei muito de bibliotecas, assim, Uhum. e escrevi muito em biblioteca, porque agora, depois dos 35, eu fui diminuindo participação em evento literário, assim, para desespero da minha editora, talvez. Porque hoje em dia quem não aparece não é percebido, né? Você tem que ter Sim. Instagram, não tem Aham. Instagram, não tem rede social, não tem nada. E ainda fui parando, fui começando a recusar convite de evento e tal. E aí eu desapareci na paisagem, né? Uhum. Mas até então, como eu viajava muito, e em geral os eventos eram pelo Sesc ou por outras instituições culturais, sempre havia uma biblioteca, ou o próprio evento era na biblioteca. Então, nada me Uhum. era mais agradável do que eu estar numa cidade que eu não conhecia e andar por essa cidade até cansar, e quando eu me cansava eu ia para a biblioteca e ficava lá escrevendo alguma coisa na qual eu estivesse trabalhando ou lendo. Então, esse ambiente Legal. ele é muito inspirador mesmo, assim, né? Uhum. Sim, sim. Acho que é importante alguém que é leitor e nem vou falar escritor, porque todo escritor que se preze é, antes de tudo, um leitor, né? Sim. Tá cercado por livros, acho importante, assim, para mim sempre foi muito bacana essa Uhum. sensação, sabe? Claro que Sim. às vezes quando você está tendo problemas na escrita de algum livro, não está saindo do jeito que você gosta, e você olha para a estante e vê o William Guedes te olhando de cima, é meio humilhante, assim, né? Mas ao mesmo tempo pode ser meio desafiador também, né? Vamos Sim, claro, claro. conseguir.